Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 3 de dezembro de 2021. E vamos dar graças a Deus, né? Pela nossa perseverança, pela nossa vigilância, pela obediência, pela fé na palavra, né, irmão? Em tudo que está escrito, como diz o apóstolo, e pela esperança, né, da vida futura, esperança do milênio, do arrebatamento e da eternidade, né? É para isso que nós estamos lutando, né? Nós nos inscrevemos na igreja para fazermos a vontade do Deus Altíssimo, para honrar o seu nome, né? E para sermos participantes da sua divindade. Através da igreja, né? Congregação dos santos, né? Congregação do Deus vivo, do Senhor Jesus, que ele levantou lá no madeiro, né? Então nós estamos aqui dando graças pelo entendimento, né? Também pela vida que ele nos deu, pelos livramentos que ele nos tem dado, pelo entendimento, né? Pela igreja, pelos irmãos, por tudo mais que ele tem feito aí nas nossas vidas. Graças a Deus por isso, e vamos em frente na nossa caminhadazinha, né? Passo a passo, né? Nós vamos já chegar ao final, né? Os dias de hoje, para vermos, né? Como é que surgiu essa confusão que está aí, que se chama de cristianismo, de igrejas, catolicismo, protestantismo e tantos outros nomes, né? Que eles têm colocado neles mesmos, né? E nós estamos vendo aí que as origens são as filosofias, né? Alguns cristãos, né, abraçaram as filosofias e quiseram fazer uma mistura com a doutrina cristã, né? Quiseram fazer uma adaptação, né? Não, vamos adaptar aqui a doutrina apostólica às filosofias, porque a doutrina apostólica é muito dura, né? A doutrina apostólica é contrária às filosofias, né? Há muitas filosofias, há muitos saberes, né? Então a doutrina apostólica veio contradizer, né? As teorias, as filosofias, as religiões, né? É isso? Mas aí para os filósofos, né? Era o contrário, né? Para nós, né? A doutrina veio contradizer as religiões e as filosofias e as teologias. E para os filósofos e os sábios daquela época, né? E também para os governantes, né? A doutrina apostólica era contrária às suas filosofias. Aí alguns filósofos creram, né, na igreja, foram para a igreja, alguns com boa intenção, outros com má intenção, né? Foram lá e fizeram, né? E quiseram fazer, né? E fizeram uma adaptação da doutrina apostólica às doutrinas e filosofias e teologias da época, que é o que nós estamos vendo aqui através do Irineu, né? O Irineu combateu, né? As heresias, combateu as filosofias. Nós estamos vendo aqui que a base da grande heresia que ele combateu, que foi o gnosticismo, né? A base do gnosticismo foi exatamente as filosofias e as teologias que, né, que existiam na época, né? Antes, né? Antes e durante a época. Vimos aí várias delas, né? Estamos vendo aqui os epicureus, né? Que inclusive Paulo cita, né? Os epicureus e os estoicos, né? Lá em Atos 17,
quando ele esteve em Atenas. E ele testemunhou que lá em Atenas o povo vivia de conversa fiada, né? Vivia de conversar filosofia, teologia, coisa desse tipo. Porque eram muitas as escolas, né? E uma delas é a escola dos epicureus, que a gente está vendo aí. Os epicuristas, o que eles pensavam? Uma coisa básica que eles pensavam é que o homem, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada. Ele não precisa de deuses, de Deus. Né? Ele sabe tudo, ele é capaz de tudo. E aí, foi exatamente essa uma das bases, né, da filosofia dos epicuristas, né, dos epicureus. E para eles, né, a filosofia tinha 3 partes. A filosofia era, uma primeira parte eles chamavam de teoria do conhecimento, né? A segunda parte é a teoria da natureza. E a terceira parte é a teoria da ética, né? A escolha, as rejeições, a escolha que nós fazemos, as rejeições que nós fazemos, né? O modo de vida, né? O modo de vida e o fim supremo. Então é aquilo que a gente diz, né? Eles falam, no caso aqui da ética, né? Eles falam no modo de vida, né? A teoria do conhecimento é exatamente você partir para conhecer as coisas. O homem tem capacidade de conhecer tudo, né? E a teoria da natureza era a física, né? Certo? E a ética era a teoria do modo de vida, né? Certo? Na teoria do conhecimento, o Epicureu, que era o criador dessa filosofia, ele introduziu um conceito de critério da verdade, né? Então significa que ele também estava procurando a verdade. Então ele estabeleceu critérios para você chegar à verdade, né? Ele fala então que o critério da verdade é a percepção, né? É a sensação, né? Certo? São os sentimentos, né? Que nós temos. Através dos sentidos que nós temos, nós podemos aprender, né? Aprender o conhecimento, aprender as coisas, né? E aí são teorias aí que nós não vamos entrar em detalhes, mas ele teoriza uma coisa que ele chama de o todo, né? O todo, ele não tem necessidade de ser criado por uma potência divina, porque ele é eterno. Então ele chama o todo de eterno, ou seja, o todo para ele era o quê? Era o mundo todo, todas as coisas, né? Todas as matérias, todos os corpos. Né? Aí ele vai dizer que o todo deste mundo era composto de corpos, né? E de espaço, corpos celestes, humanos, animais, enfim, né? Fala também no átomo, né? Que são os corpos indivisíveis e imutáveis, que é o princípio constitutivo de todos os corpos, né? Os átomos constituem todos os corpos. Os corpos aqui, é o sinônimo de criatura, né? Ou de matéria, né? Então, os átomos, né, são a base de toda a matéria. Então, o que aconteceu? Essa filosofia do Epicureu, essa filosofia dos epicureus, ela acabou, né, com um grande medo, um grande temor que os gregos tinham, né? Os gregos, eles temiam a morte e os deuses, né? Temiam a morte e os deuses. Então eles acabaram com isso aqui, a filosofia acabou com isso. Por quê? Por causa dessa teoria do todo, que ele diz aqui que o todo foi criado por átomos, não saiu do nada, né? Então isso aí, ele afastou os deuses.
Não tem Deus criador, não. Tem um todo, né? Que foi criado pelos átomos, né? Aí sobre a morte, então aí essa teoria aí acabou com os deuses, né? E aí depois nós vamos ver a morte, já estamos aqui no nosso tempo, né? Vamos parar aqui, amanhã nós continuaremos. Amém? Paz seja com todos nós. E até amanhã, se Deus quiser.